beleza, pessoal. Aí eu perguntei, ó, quem faz esse monitoramento nesse caso? Tá? Nós temos aqui, pessoal, esse aqui é o controlador de piscina, quem já trabalha com gerador, quem, de certa forma, já entrou na sala de grupo gerador, deve estar familiarizado com esses dois carinhas. Eles são os mais famosos, tá, pessoal? São marcas aí que dominam esse controle de geração aí, nesse caso, de média potência. Então, eu tenho de Piscia o K30, cada um com a sua película. Deixa eu voltar aqui. Obrigado. Cada um com a sua característica, certo, pessoal? O de Piscia ele é mais completo, né, mais caro. K30 está cada vez melhor, né, mas ele é mais em conta. Eles ainda têm uma limitação e existem outros controladores mais específicos por conta de outras questões. Por exemplo, quando eu trabalho com vários geradores entrando ao mesmo tempo, em que eu tenho que entrar um gerador após o outro, né? Eu tenho, por exemplo, um grupo de 10 geradores para alimentar uma barra e eles estão compartilhando a mesma barra, e para eles entrarem ao mesmo tempo, eles têm que verificar a questão de sincronismo, frequência, então tem todo um estudo de sincronismo para todos eles entrarem na barra, senão ocorre desbalanço, e aí um gerador, em vez de funcionar como gerador, passa a funcionar como uma carga. Então ali, talvez, esses controladores passam a não ser tão eficiente em termos de funcionalidade, como qualquer outro dispositivo na parte elétrica, né, no setor elétrico. Beleza, pessoal? Então vamos passar. Outra coisa, vimos anteriormente o funcionamento dele como emergência. Vamos avaliar agora o funcionamento dele como paralelismo. Posso falar dessa forma? Acho que posso, né? Paralelismo, né? Fornecimento paralelo com a rede. Então, eu tenho novamente o transformador representando ali uma distribuição, a rede, e eu tenho aqui o gerador novamente representando um suprimento de energia, tá? E aqui nós temos, claro, o nosso disjuntor de seccionamento. Qual é o primeiro critério para acoplamento? Não é o único, mas é o mais importante. É o critério de sincronismo, ou seja, a função 25, ou seja, controle de sincronismo ou sincronocheck, tá bom? Então nós temos a função 25 que vai ter uma importância muito grande. Ele vai avaliar a barra da rede e vai avaliar a barra, né, ou o barramento ali do gerador, e analisar se as grandezas elétricas estão adequadas dentro de limite, como a parte avaliação de tensão, fase e frequência, tá? E se tiver no limite pré-estabelecido, tecnicamente adequado, ele faz o chaveamento. E eu passo a ter a rede e o gerador trabalhando em paralelo para atender a minha carga. Isso acontece em consumidores mais básicos? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas, geralmente, isso daí vai acontecer em consumidores maiores, né? Vai o caso de vocês aí. E como que é feito esse sincronismo, pessoal? Como é que é feito todo esse critério? Trouxe aqui um slide bacana, uma imagem, peguei da internet, tá? Não citei a fonte, estou errado, é potestado. Mas aqui ele avalia a questão dos limites de sincronismo. Esses limites são definidos, tá? Não tem uma tabela para isso, vai depender de vários fatores. Mas o que a gente tem? A gente tem aqui, pessoal, um gráfico, que é um gráfico como se fosse o próprio plano em 360 graus, né, que trabalha a tensão e a frequência, e ali nós vamos ter os limites. Por exemplo, aqui, nós temos que fazer uma comparação. Ele vai avaliar a variação da tensão entre os dois, ou seja, ele analisa a tensão da rede, a tensão do gerador, e verifica, faz a diferença, eu tenho a variação entre eles. A variação tem que estar nesse limite, tá, pessoal? O limite de variação de tensão, ou seja, aqui ele permite fechamento quando as condições de sincronismo são atendidas, nesse limite de variação de tensão. Da mesma forma, eu vou ter a variação a variação da frequência, por exemplo, em que ele vai avaliar a questão da frequência. Vai fazer a diferença entre a frequência que existe na rede e a frequência que existe no gerador, e aí verifica se essa variação está dentro do limite, tá bom, pessoal? E existem outros tipos de limites aí que vão ser analisados. Nós temos limites, principalmente também outros limites de, alguns casos,
analisar a questão do fluxo, tudo mais, em que ele faz ali a divisão da tensão pela frequência e tudo mais, tá, pessoal? Mas basicamente eu trabalho nesse caso. E eu crio meus limites. Quem vai fazer isso é esse relé, né, que faz essa análise a partir de limites. Geralmente a gente seta esses limites lá no nosso parâmetro. Principalmente também, pessoal, o formato da onda. O formato da onda não. Aonde está, né, o sincronismo ali? Porque eu tenho que ter o sincronismo de módulo de tensão, eu tenho que ter o sincronismo de módulo de frequência, mas eu tenho que ter o sincronismo da forma de onda. Ou seja, eu tenho uma forma de onda acontecendo aqui, deixa eu pular para cá. Eu tenho uma forma de onda acontecendo aqui, pessoal, certo? Eu tenho uma outra forma de onda, uma forma de onda que vem da rede e uma forma de onda que vem do gerador. Essas formas de ondas não podem ficar desincronizadas, tem o limite de sincronismo. O ideal é que elas estejam juntas, né? Eu tenho ali a minha onda fornecida pelo gerador e a onda de tensão fornecida pela rede, de forma que eles casam no mesmo período de tempo. E aí eu tenho esse limite. Aqui eu posso representar ali essa forma de onda, tá? Em que eu tenho essa variação que depende da minha frequência. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, eu tenho essa variação dependendo da minha frequência. Então, aqui eu consigo fazer essa análise, tá? Então, eu faço essa avaliação da fase, tá? Do ângulo de fase, né? Que é tudo isso que eu falei, o ângulo de fase. Eu faço a avaliação da frequência, tá? Eu faço a avaliação da tensão, do nível de tensão. E a partir daí, se estiver no limite, ele vai e faz o acoplamento.